uma escuta telefônica, na verdade, na empresa Cacau, e se descobriu que o funcionário Luiz Carlos estava envolvido naquela apropriação, ou enfim, no furto daquelas mercadorias, certo? Então, na verdade, a questão não é a tipificação, a questão é novamente a medida de busca e apreensão dentro daqueles locais indicados nas conversas telefônicas. Mostra para mim, Vanessa, ou Sabrina, aí de novo, eu te chamei de Vanessa. Então vamos lá. Após 2 dias de escuta, a polícia ouve e grava no telefone convencional de uso exclusivo do funcionário Luiz Carlos, conversas do mesmo com terceira pessoa não identificada, passando as rotas dos caminhões de distribuição de mercadoria naquela semana, bem como a indicação de quais caminhões seguiriam sem segurança. Em outra conversa, 2 dias depois, as escutas também apuram 2 possíveis endereços para os quais as mercadorias subtraídas deveriam ser levadas, sendo estes, e aí lá está, obviamente, a hipótese, certo? Então, efetivamente, o que você tem é endereços onde as mercadorias que são objeto daqueles ilícitos, daquelas condutas, elas têm sido levadas. Então, é a chance de você alcançar a res furtiva, certo? Então, indicar quais são as medidas processuais cabíveis e elaborar a peça cautelar adequada. Então, no primeiro momento, o que você pretende é a busca e a apreensão naqueles domicílios, ok? Então, vamos dar uma olhada. Esse é o nosso espelho de correção. Mostra. Então, vejam, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Campo Grande. E por que Campo Grande? Vejam, é efetivamente o juízo que será competente para determinar a busca e apreensão na hipótese, certo? Então, o que você tem é uma busca e apreensão para ser cumprida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E os fatos, efetivamente, pelo que está na questão, devem ter ocorrido naquele local. Bom, peça cautelar de busca e apreensão. Então, você vai requerer a medida cautelar de busca e apreensão com fundamento no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, ok? Então, sempre assim, venha Vossa Excelência requerer medida cautelar de busca e apreensão com fundamento no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal pelos fatos e fundamentos ou fatos e motivos abaixo expostos ou a seguir expostos, ok? E aí você então vai apresentar a narrativa fática, que vai extrair de onde, gente? De novo, da questão, certo? Aí finalmente você vai pegar e vai começar a trabalhar a tese principal. Mostra para mim, Sabrina. Então vejam, qual é a nossa tese principal nesse caso? A melhor solução seria a medida cautelar de busca e apreensão, tipificada no artigo 240 do CPP. Outro sim, após acompanhamento das escutas telefônicas de conversas do funcionário Luiz Carlos, com o terceiro não identificado, diligenciar com o objetivo de que policiais acompanhem a rota de entrega, certo, das mercadorias para um flagrante esperado. Então, agora vamos prestar atenção, porque é aqui que interessa a situação. Vejam, o crime não é tráfico de entorpecentes. Ainda que se pudesse trabalhar aqui a ideia de flagrante esperado ou até mesmo de flagrante retardado, eu não necessito de autorização judicial para que se empreenda uma medida cautelar, uma prisão em flagrante num flagrante esperado ou retardado. Então, no momento em que eu não necessito de uma autorização judicial para o flagrante esperado, no momento em que eu não necessito, neste caso pelo menos, de uma autorização judicial para um flagrante retardado, vejam, eu não tenho porquê, ok? Formular um requerimento judicial com essa finalidade. Vejam, no nosso espelho de correção, isso aqui está indicado apenas em função de que o enunciado indique quais são as medidas cabíveis. Bom, dentre as medidas de investigação possíveis naquele caso, vejam, está o acompanhamento dos caminhões para, obviamente, flagrante delito na eventualidade dos caminhões serem abordados pelos meliantes no seu trajeto natural. Vejam, o Luiz Carlos deu a rota dos caminhões daquela semana, o Luiz Carlos
traçou quais eram os caminhões que estavam seguindo sem a segurança necessária, sem a escolta, e, portanto, provavelmente ocorreria um crime num daqueles trajetos. Então, é importante que você saiba, é necessária uma medida cautelar nesse sentido? Não é necessária, certo? Então, aqui não há um requerimento cautelar a ser formulado, apenas uma diligência normal a ser realizada pela autoridade policial para fins de flagrante esperado, certo? E se for acompanhar para encontrar o destino dessas mercadorias, ou seja, vamos imaginar que ocorra a subtração da mercadoria, você esteja vendo a subtração, você esteja, na verdade, na possibilidade de efetuar a prisão em flagrante, mas não o faz para descobrir para onde esta mercadoria está sendo levada. Aí seria uma hipótese de flagrante, retardado ou diferido, certo? Ana, então não há necessidade de autorização judicial para uma hipótese de flagrante, retardado ou diferido? Bom, neste caso não, certo? A Lei 9.034 de 95, ela fala na hipótese de autorização judicial, mas para a infiltração do policial dentro da organização criminosa ou ainda para as escutas ambientais. Então, ela não trata de exigência de uma autorização judicial para um flagrante retardado ou diferido. Ocorre que o flagrante retardado ou diferido é uma consequência daquela medida de infiltração policial e até mesmo da escuta ambiental. Então, é uma hipótese em que os policiais já poderiam ter efetuado a prisão e deixam para prender no melhor momento para fins de colheita de provas. Então, efetivamente, o que você tem é realmente um retardo do flagrante, mas sem a necessidade de uma autorização prévia. Diferente a hipótese no caso da lei de tóxicos. E por que a hipótese no caso da lei de tóxicos é diferente? Porque no caso da lei de tóxicos, o artigo 53 da lei, no caput, indica da necessidade de autorização judicial. Mas, Ana, e se não houver autorização judicial? Se não houver autorização judicial, vejam, o flagrante ainda assim é válido. A discussão é se a polícia poderia ou não ter usado da sua discricionariedade para retardar a sua atuação. Certo, mas o flagrante é válido igualmente. Além disso, o entendimento dominante é que não há necessidade do requerimento cautelar. Há necessidade de comunicação do juiz. Olha, eu vou fazer um retardo sobre o portador de entorpecente. Mas, enfim, efetivamente, a nossa preocupação o ideal é que haja uma representação ao juízo indicando, olha, sabe-se da rota do entorpecente, sabe-se para onde que ele entra no país por tal local, ou que ele está dentro do país em tal local, e o que se pretende fazer um acompanhamento para fins de entrega vigiada. Nesse caso, requeiro aí autorização judicial ou ouvido do Ministério Público. Então, é o que nós vamos tratar também depois, certo? Então, voltando, mostra lá. Então, o que nos interessa aqui é realmente uma medida cautelar de busca e apreensão naqueles endereços indicados dentro dos autos, ok? Então, isso aqui não é o que nós buscamos enquanto medida cautelar, mas a medida cautelar é a de busca e apreensão. Bom, e aí, quais são os elementos que autorizam essa busca e apreensão? Então, vamos mostrar novamente, mostra lá. O que você vai dizer? Vai dizer que durante o período das escutas telefônicas, não é isso? Foi demonstrada a participação do Luiz Carlos, funcionário da empresa, na empreitada criminosa, certo? Então, existem indícios suficientes de autoria em detrimento do Luiz Carlos e, da mesma forma, existem elementos que demonstram que a réis furtiva se encontra naquele determinado local, que é um local certo, sobre o qual recairá a busca e a apreensão, ok? Então, desta forma, esgotadas as demais diligências ordinárias, imprescindível para a continuidade das investigações a medida cautelar de busca e apreensão o mais rapidamente possível, de forma a evitar que se desfaçam os agentes do produto do crime. Ou seja, aqui está caracterizado o perigo in mora. Então, é importante que a busca e apreensão ocorra o mais rapidamente possível, seja para viabilizar, talvez, a identificação de outros envolvidos, seja para que o produto do crime seja, obviamente, apreendido, se for o caso, restituído à vítima. Certo? Bom, e aí qual é o pedido a ser formulado? Mostra lá. Então, pelo exposto, atendidas as exigências no artigo 240 do CPP, em obediência ao disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, com o objetivo de avançar nas investigações conduzidas por meio do IPL número tal,
represento a Vossa Excelência pela expedição do mandado de busca e apreensão nos endereços identificados em conversa telefônica, local onde provavelmente se encontra a res furtiva. Ok? Então, o que você vai aprender? Lembrando que, gente, mandado de busca e apreensão é o mais determinado possível. Então, o ideal é que você indique o que você está buscando, ou seja, qual é a finalidade qual é a finalidade de apreensão. O que se pretende apreender durante aquela busca naquele local, que deve ser um local certo. Então, é importante, numa hipótese de busca e apreensão, que você indique na sua peça, primeiro, que você sabe o local onde a busca deve ser realizada, certo? E que o local é o local X, o mais determinado possível. Que essa busca se realize em detrimento de fulano de tal, em desfavor de, certo? Então, quem é a pessoa que tecnicamente sofre a busca e apreensão? Lógico, se for conhecida, certo? Terceiro, que na verdade as diligências normais, até então possíveis de serem realizadas, já foram realizadas e que agora a medida ideal para o avanço da investigação é a busca e apreensão. Bom, quais são os objetos que você pretende apreender? Então, se a questão tiver como discriminar, você vai discriminar também na sua petição, certo? Então, o que você está indo buscar, o que você pretende apreender dentro daquele domicílio, certo? E é importante que você indique de onde saíram as informações que te levaram, obviamente, ao entendimento de que naquele local aqueles objetos podem ser apreendidos ou de que há indícios suficientes de autoria, de que há, obviamente, prova da infração em caráter suficiente para uma medida cautelar de PA, tá? Então, voltando, vejam, e lá estava então o nosso espelho. Agora vamos passar a um outro espelho. Você tem aí um modelo que eu disponibilizei de medida de busca e apreensão, tá? Voltando. Então, novamente uma busca e apreensão, só que agora naquele outro caso, que é o caso do tráfico de entorpecentes, não é isso? Então, você tem um inquérito policial, certo? Para apurar artigo 33 da 11.343, e existem aí dois traficantes. Um traficante de Salvador, certo? Chamado de Lailson, o outro traficante Fabiano Junqueira, e os dois traficantes interceptados, não é, estão conversando e acaba a conversa telefônica trazendo à tona a informação do envolvimento desses indivíduos num roubo a uma joalheria no shopping Salvador. Então, neste caso, a hipótese é uma hipótese de encontro fortuito de provas, certo? E aí, vejam, você tem que se lembrar sempre, ao que dissemos numa das aulas anteriores, que encontro fortuito funciona como notícia-crime, certo? E aí a gente tem que ir buscar, através das vias regulares, certo? Os meios adequados para que se venha colher a prova, etc. e tal. Neste nosso exemplo, a princípio, pelo menos, não há nenhuma conexão entre os dois fatos. Então, se os crimes não são conexos, pelo menos aparentemente não são conexos, salvo o fato da prova ter sido colhida aqui, vejam, o que você tem é uma hipótese de encontro fortuito, funciona como notícia-crime, viabiliza as medidas adequadas e necessárias através do regular procedimento que vai ser instaurado em função deste. Então, isso tem que ser dito na sua petição, tá? Então, voltando, vamos lá. Então, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Salvador, não é isso? E neste nosso exemplo, a hipótese era maior. Por quê? Porque, vejam, existe o envolvimento desses indivíduos num crime de roubo. Mas o que aparentemente foi colhido durante aquele período de interceptação telefônica foi o fato de que, vejam, aqueles indivíduos pegaram o produto do roubo, venderam e compraram veículos e compraram bens imóveis. Então, o que você vai buscar e apreender, na verdade, não é necessariamente o produto do crime. E aí, repare, quando você vai buscar e apreender um objeto que não é o produto do crime, vejam, ele tecnicamente, a medida adequada seria a medida de sequestro. Então, gente, essa questão da venda das joias e a aquisição de veículos e de imóveis, na verdade, está dentro de um contexto de lavagem de capitais. E aí, obviamente, na lavagem de capitais seria possível pleitear o sequestro
dos bens móveis e imóveis. No entanto, gente, antes da gente promover o sequestro dos bens móveis, é possível realmente, apesar de ser aí uma hipótese de sequestro, ou ser a hipótese de sequestro adequada, é perfeitamente possível que se faça primeiro a busca e apreensão, para garantir a apreensão desse bem. E no caso de um veículo, depois de apreendido, será sequestrado. Agora, o bem imóvel não pode ser apreendido. O bem imóvel é diretamente uma medida de sequestro de bens, ok? Então, vamos lá, aqui no caso, é uma busca e apreensão associada a uma medida cautelar de sequestro, certo? Então, lança, então veja, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Salvador. A questão deixa claro que os fatos ocorrem em Salvador, que os bens estão em Salvador, certo? Dá um endereço, etc. e tal. Bom, agora presta atenção. Lavagem de capitais é um crime que tem competência compartilhada. Então, partindo da premissa de que esses indivíduos estão lavando dinheiro das joias adquiridos em razão daquele roubo de joias, vejam, a lavagem de capitais, ela teria competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque para que a lavagem de capitais seja da competência da Justiça Federal, é preciso que o crime precedente seja um crime federal. No caso, um roubo à joalheria, vejam, não é um crime federal, é um crime estadual. E, portanto, a competência para fins de lavagem é da Justiça Estadual, certo? Então, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Salvador, certo? Bom, peça, medida cautelar de busca e apreensão, vejam, mais combinada, não é? Vamos anotar isso para garantir. Combinada, podendo aqui também ser ela combinada, ou podem ser duas peças distintas, oh Deus, com o sequestro de bens. Então, é possível, neste caso, tanto a busca e apreensão, tá difícil, tanto a busca e apreensão, quanto o sequestro. Ok? Voltando, então, nesse caso, a gente verifica que através da interceptação telefônica, regularmente autorizada e realizada nos autos do inquérito policial número tal, então reparem, na verdade, os autos em que você está pleiteando esta busca e apreensão não são os mesmos autos em que ocorreu a interceptação telefônica. E por que não são? Porque, na verdade, lá nos autos do tráfico de entorpecente, no inquérito do tráfico de entorpecente, vejam, você estava apurando tráfico de entorpecentes e o inquérito é unidirecional. Então, ele foi instaurado para apurar o tráfico. Durante aquela investigação surge prova de uma outra infração que não é conexa com aquela. Então, essa informação autoriza a instauração de um outro inquérito. Ela funciona como notícia-crime. E ela ocorreu numa hipótese de encontro fortuito durante uma interceptação telefônica. Válida? Válida. Então, vejam, conheceu da infração naquele inquérito, instaurou um novo inquérito, certo? E neste novo inquérito se requereu a busca e apreensão. Então, é isso que eu quero mostrar dentro dessa petição. É como você apresentar o texto, vejam, diante de um encontro fortuito de provas. É também uma... Vejam, aí é tudo bem, eu vou ser sincera, se eles quiserem arruinar os candidatos, vão fazer uma coisa dessa, mas a probabilidade é pequena, mas pode ocorrer. Então, voltando, verifica-se então que através da interceptação telefônica regularmente autorizada e realizada nos autos do outro inquérito, ok? Então, é outro inquérito, não é o mesmo inquérito, certo? Então, gente, é importante que você indique que foi nos autos de outro inquérito. Então, é importante que você indique o número do inquérito tal, certo? Então, é uma hipótese de encontro fortuito de provas, não é uma hipótese de conexão, os crimes não são conexos. Em função daquela informação, vai ser instaurado um outro procedimento no qual se vai pedir a busca e apreensão, ok? Então, essa possibilidade de questão é pequena, mas ela pode aparecer, tá? Então, encontro fortuito de provas. Funciona como notícia-crime. Vai. Então, veja só. Foram colhidas. Então, vamos ler de novo. Verifica-se que, através da interceptação telefônica regularmente autorizada e realizada nos autos do inquérito policial de número tal, foram colhidas fortuitamente informações acerca do envolvimento dos ora indiciados Fabiano Junqueira e Laílson Queiroz na prática do crime de roubo ocorrido na joalheria tal, localizada no shopping em Salvador.
Durante a supramencionada interceptação, o conteúdo das conversas travadas entre os ora indiciados, ok? Entre os ora indiciados, apontou ainda para a ilicitude da origem do imóvel em que reside o indiciado Lailson, bem como dos veículos utilizados pelos envolvidos. Sendo assim, com base nas investigações dos autos do presente inquérito policial, instaurado em face das informações colhidas na interceptação telefônica ora referenciada, cuja transcrição, não tem esse A, certo? Cuja transcrição se encontra acostada aos presentes autos, averigua-se que após a prática do roubo à joalheria, os investigados, com a finalidade de ocultação do produto do crime, se utilizam da réis joias para adquirir automóveis e imóveis, caracterizando assim a lavagem de dinheiro, hipótese da Lei 9.613 de 98. Diante das evidências de ilicitude na origem dos veículos, placas tais e tais, e do bem imóvel situado no tal endereço, bem como da possibilidade do restante da res furtiva, joias, encontrar-se oculta no local, demonstra-se cabível e adequada a decretação da busca e apreensão domiciliar prevista no artigo 240 do CPP, a ser cumprida no endereço tal, residência do indiciado Lailson, em desfavor de quem também se faz necessária a decretação do sequestro dos bens imóveis na forma prevista na Lei 9.613 de 98. Por isso que eu falei que você poderia, desde logo, combinar aí o pedido de busca e apreensão com um pedido de decretação de medida cautelar de sequestro, ok? Muito bem. E aí, indicando os pressupostos que autorizam a medida de busca e apreensão. Mostra lá. Então, o fumus boniuris ou fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos indícios veementes da origem ilícita dos bens. Quero que você preste atenção nisso aqui. Porque é esta expressão, indícios veementes da origem ilícita dos bens, que vai autorizar um sequestro de bens, ok? Tanto dentro do Código de Processo Penal, no artigo 125 e seguintes, como na Lei de Lavagem de Capitais, o que você tem quando se trata do sequestro, é realmente a indicação de que é preciso que haja indícios veementes da origem ilícita daqueles bens, ok? Então, essa frase é extremamente importante numa medida cautelar de sequestro, ok? Mostra lá. Então, o fumus boniuris e o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos indícios veementes da origem ilícita dos bens, o que se demonstra nos autos pelas conversas obtidas durante a interceptação telefônica e nas demais diligências ordinárias. Porque, gente, olha para cá, você não pode dizer, não é possível uma investigação lastreada apenas na interceptação telefônica, principalmente quando se trata de uma interceptação telefônica que não ocorreu nos próprios autos. Então, repare, existe uma interceptação telefônica num inquérito que apura tráfico de entorpecentes. Em função daquela interceptação, eu colhi aquele elemento de prova. Esse elemento de prova vai ser trazido para dentro, funciona como notícia crime e viabiliza a instauração deste inquérito. Você vai só partir disso? Então, você tem que indicar que houve também, certo, a realização de diligências normais, regulares, típicas da atuação de polícia judiciária, ok? Então, voltando. Então, nas demais diligências ordinárias, e o periculo in mora é demonstrado pela necessidade de se resguardar os bens provenientes de origem ilícita, evitando sua alienação. Porque se é uma hipótese de lavagem de capitais, a tendência é exatamente, vejam, pega-se o produto do crime, esse produto do crime é vendido, o valor obtido dali adquire-se outro bem e existe uma cadeia sucessiva com a finalidade de lavar o dinheiro. Então, é exatamente para evitar que esses bens sejam alienados e que, obviamente, continue havendo o processo de lavagem, que vai dificultando cada vez mais, não é isso, a demonstração ou comprovação da ilicitude de sua origem. Então, quanto maior a distância entre o próprio produto do crime e esses bens supostamente apreendidos dentro da finalidade da lavagem de dinheiro, mais difícil será a vinculação daqueles valores ao crime original,
certo? Então, é importantíssimo que se faça uma busca e apreensão dos veículos e que se determine o sequestro dos bens imóveis, sem prejuízo de também serem sequestrados os veículos porventura apreendidos. Mas repare que neste exemplo você também não poderia esquecer de indicar que seria possível encontrar, talvez naqueles domicílios, né, naqueles endereços, o restante da res furtiva. Porque o restante das joias ainda pode, porventura, ser encontrado ali. Então, é importante que você coloque. Lógico que ninguém tem certeza do que vai ser encontrado dentro daquele imóvel, certo? Então, você tem que, obviamente, especular o que poderia ser encontrado ali, mas sem, gente, criar hipóteses que não estejam previstas na lei. A questão falou das joias, por isso as joias foram incluídas. Mas você não pode colocar outra coisa, quadros, por exemplo, obras de arte. Não dá para colocar porque a questão não disse nada, vai parecer marcação de prova, identificação de prova, certo? Então, só é possível pedir a busca e apreensão, incluindo o produto do roubo, no caso joias, porque a questão mencionou joias, ok? Voltando. E do pedido, diante dos fatos acima expostos, representa Vossa Excelência, nos termos do artigo 243 do CPP, pela expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos, placas tais e joias e outros objetos que possam ter relação com a conduta objeto da investigação, a ser cumprido no endereço Avenida Village, Salvador, etc., assim como o deferimento da medida de sequestro do seguinte bem imóvel, de acordo com o artigo 125 do CPP, com o consequente registro no registro de imóveis competente, de forma a resguardar, oh Deus, toda hora tem um raio de um errinho, na hora de ditar, resguardar os bens de origem ilícita, bem como garantir a apuração total dos fatos, conclusão do inquérito policial e deflagração da ação penal cabível. Então, é um modelo, né, na verdade uma ideia de como você poderia combinar um pedido de busca e apreensão a um pedido de sequestro de bens, certo? Poderiam estar separados? Sim, poderiam estar separados, mas você não tem como fazer duas peças, você só pode fazer uma, ok? Neste caso, uma não inviabiliza a outra, afinal de contas, eu não posso pleitear a busca e apreensão do bem imóvel, certo? E no caso inicial, aí eu não poderia diretamente sequestrar joias, não haveria possibilidade de sequestro das joias. Há a possibilidade da busca e apreensão das joias, certo? E do sequestro, tanto do bem imóvel quanto dos automóveis, certo? Então, no primeiro momento, o que você tem é realmente uma medida combinada de busca e apreensão com sequestro, certo? Então, esse é o nosso espelho de correção, tá? Voltando. Agora, a questão de número 5 é aquela questão da Ana Carolina, que, na verdade, praticava agressão física, enfim, contra um adolescente que também tinha uma enfermidade. Então, é a questão do Rio de Janeiro que a gente adaptou, no caso, para uma representação, né, que já foi feita pelo exame de insanidade mental. A questão diz que já havia o delegado representado, na verdade, a questão diz que o delegado havia determinado, o que não procederia. Ele teria que representar pelo exame de insanidade mental, certo? Mas, uma vez atestado no laudo médico que ela realmente sofre da doença, é possível a medida cautelar, não prisional, de internação provisória. Mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Até lá. Sim, minha tia, vai pro Brotas amanhã, né?